Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho, né? Foi me pedido que eu falasse um pouquinho a respeito da minha trajetória, minha experiência como professora de crianças. Bom, como a maioria das pessoas já sabem, eu sou formada em pedagogia e mestre em educação e desde 2013 eu trabalho com crianças. Sempre trabalhei com crianças pequenas, o máximo que eu já peguei foi a idade de 7 anos, que são as crianças do segundo ano. Então, eu, desde o início da minha trajetória, trabalho com crianças pequenas, já trabalhei com as crianças menores da educação infantil. E essa é a minha área, assim, é onde eu me encontro, é onde eu me realizo, é onde eu sinto que eu consigo exercer a minha profissão da maneira mais genuína, da maneira mais sincera, da maneira mais profissional possível. Então eu gosto de trabalhar com as crianças. A escolha pela pedagogia foi uma escolha, eu não fui escolhida, eu que escolhi. Eu já trabalhava antes de fazer pedagogia como auxiliar, né, de educação infantil na escola em que eu estudava. Na minha graduação eu fiz estágio em várias etapas com educação infantil e com crianças pequenas. Então, assim, foi a minha escolha de vida. Eu não fiz isso por falta de opção. Então, por isso que esse é o primeiro passo que eu digo, né, a respeito, assim, da minha identificação com a profissão. E a partir do momento que eu fiz a minha escolha, eu fui muito criticada. Muitas pessoas acharam que seria uma escolha que eu poderia ter feito diferente, mas eu segui em frente com o meu sonho, com o meu desejo, e hoje eu posso dizer que eu sou extremamente realizada. Então, uma coisa que eu digo para as pessoas é: não ouça tanto as vozes externas, ouça o que você pensa, o que você sente. Eu posso contribuir ao falar de trabalhar com crianças pequenas. Primeira coisa, você tem que gostar de crianças, mas isso não é o suficiente, né? Porque tem gente que fala assim: vou fazer pedagogia porque eu gosto de criança. Não é o suficiente, você tem que gostar de ensinar, você tem que gostar de aprender, você tem que gostar de estudar, você tem que ser uma pessoa que está sempre buscando melhorar, novidades, porque a educação, ela muda constantemente, a gente precisa estar se atualizando. Cada criança, cada turma que você trabalha é uma turma, é uma criança, então isso vai exigir de você transformação constante. E assim, a minha escolha por crianças pequenas, eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, né? Quem me conhece aí sabe que eu sou uma eterna criança e eu me sinto bem, feliz de ser assim, e é lá no meio delas que eu me realizo, que eu me sinto bem. Então, a gente, enquanto professor de criança, o que a gente tem que saber? Primeiro, que a gente tem uma responsabilidade com o aprendizado dos nossos alunos, mas também uma responsabilidade social. Eu defendo muito que a gente tem que trabalhar com amor e não por amor, isso é diferente. Mas a gente tem sim que ter muito amor para lidar com as crianças, para lidar com essa realidade, porque muitas das vezes o nosso aluno vai se espelhar na gente, ele tem a gente como referência. Então, se a gente não tem essa forma de tratar, o que a gente vai estar passando para o aluno é esse reflexo. Então, a gente precisa ter essa consciência da nossa responsabilidade enquanto ser exemplo, enquanto ser figura de referência, de ensinamento de todas as formas para os nossos alunos, né? A gente também tem que saber que a gente precisa de criar um ambiente harmonioso, um ambiente lúdico, porque as crianças aprendem muito com as brincadeiras, com a descontração, com a ludicidade. Eu, inclusive, já fui muito criticada, muito massacrada por defender esse tipo de educação. Mas eu acho que, como eu disse inicialmente, a gente tem que trabalhar de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, eu sempre trabalhei muito assim, principalmente na educação infantil. Era muita brincadeira, muita música, muita poesia, a literatura, contação de história. Tudo isso fazia parte da minha rotina com as crianças. E eu acho que isso se encaminha durante todo o ensino fundamental também. Então, a gente tem que se sentir responsável, sim, com as nossas crianças, com os objetivos de aprendizagem que a gente se propôs a cada ano de escolaridade, com os objetivos sociais. Então, não é fácil, não é algo que você chega lá e tira de trás da orelha. É claro que, às vezes, nós, professores,
professores precisamos sim nos reinventar, precisamos tirar um coelho da cartola, mas na maioria do tempo a gente precisa estar bem informado. E isso é uma coisa muito importante. Professor nunca para de estudar. Tem que estar sempre se atualizando, buscando coisas novas. Vocês não viram aí no meio dessa pandemia, né? Quanta mudança o professor teve que fazer na sua prática. Então a gente precisa estar em constante mudança, em constante evolução, buscar aperfeiçoar, buscar recursos. A gente não sabe, às vezes a gente pode lidar com uma criança com deficiência, trabalhar com a inclusão não é fácil, mas é muito gratificante. Então tudo isso faz com que nós sejamos profissionais que estamos em constante mudança, em constante necessidade de aperfeiçoamento. Isso é fundamental. Gente, algumas pessoas me perguntam, Thalita, quando você sentiu que você estava pronta para ser professora? Gente, isso aí é uma vivência diária. A gente só aprende a ser professora sendo professora, com a prática. A teoria ajuda muito, a gente precisa dela para se apoiar, para buscar conhecimento, mas a prática é que transforma, faz a magia toda acontecer. Então, se eu pudesse deixar, né, algumas dicas para vocês, primeiro, muito amor, muita paciência, compreensão, empatia, se colocar no lugar do outro, mais do que nunca entender que o seu aluno é apenas uma criança e ele não tem o mesmo desenvolvimento que você. Então tenha paciência, entenda o tempo do seu aluno, respeite isso, né? E seja uma pessoa dedicada, uma profissional que busca se atualizar, que busca ser cada vez melhor para os seus. Para finalizar, seja ousada. Se precisar pendurar uma melancia na cabeça, se isso for fazer bem para os seus alunos, faça. Se precisar pintar o cabelo de rosa, pinta. Se precisar se fantasiar, se divertir, seja criança junto com as crianças, se joga, seja feliz, porque isso reflete nos nossos alunos. Então, sejam ousadas, façam o melhor que puderem dentro das condições que tiverem. Ah, Thalita, mas é muito difícil ser professor no Brasil. Sim, mas muitas outras coisas também são difíceis e a gente tem que fazer. Então, dê o seu melhor dentro das condições que você tem. Honre o diploma, os anos de estudo que você se dedicou e faça sempre o seu melhor. Por você e pelos seus alunos e pela educação brasileira. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou professora de crianças. Obrigada.